Começa agora o Poder em Foco, um programa de entrevista que te oferece todo domingo, às 9 horas da noite, uma discussão aprofundada sobre os principais temas do país. Eu sou Renata Varandas e hoje está aqui comigo Tiziano Figueiredo. Ele é advogado e fundador do escritório Figueiredo e Veloso. Tiziano, muito obrigada pela sua participação. Uma boa noite para você. Boa noite, Renata. Uma honra enorme estar aqui participando do seu programa. Espero que trazendo algum bom conhecimento aí para o telespectador que quer entender de gestão, liderança e um pouquinho de política em Brasília. Eu que agradeço. Vamos começar alinhando expectativa. Você quer que eu te chame de você, de senhor, de doutor, para a gente continuar esse papo? Sempre você. Tá bom. Tiziano, você falou você é advogado, mas você também falou de gestão e de política. Hoje, você está se dividindo, literalmente. Você tem a gestão de um grande escritório que tem sede aqui em Brasília, com 100 pessoas trabalhando, mas você também virou estudante, está na sala de aula no MIT. Como que você está conseguindo conciliar e como que essa sua vivência dentro de sala de aula mudou a sua cabeça em relação a tudo, em relação à gestão, em relação à liderança? Como que foi essa transição ou como está sendo? Tá, vamos lá. Quase 4 perguntas em uma aí ao mesmo tempo. A gente tem tempo. Bom, essa decisão de ir para o MIT, ela acabou me mostrando que tudo aquilo que as bases nas quais o escritório foi fundado realmente eram sólidas, porque é um desafio quando você tem o seu nome na placa, né, Figueiredo e Veloso, eu e Pedro Ivo, você imaginar como aquela máquina vai girar sem a sua presença 100% do tempo ali. Bateu um medinho? Medo jamais, mas uma curiosidade de saber qual que seria o resultado. Quando eu decidi ir para o MIT, foi naquele momento em que eu percebi que o escritório precisava de um algo a mais. Já tinha acontecido em 2016. Em 2016, quando a gente estava no segundo ano do Pedro dentro do escritório mesmo, no meio da Lava Jato, a gente já havia percebido sinais de que o mercado da advocacia criminal ele ia saturar por tudo que estava acontecendo. E havia um vácuo no mercado nas outras áreas do direito. E, se lembrarmos bem, antigamente, e desse antigamente não é tão antigamente assim, menos de 10 anos, os escritórios de advocacia criminal eram bem especializados. Inicialmente, o Figueiredo e Veloso era só criminal. Só criminal, seguindo a tendência da época, que era do escritório especializado, boutique especializado. Naquele momento, a gente decidiu expandir o escritório para outras áreas. E aí foi quando eu larguei os estudos que eu estava fazendo em processo penal, né? Que eu enxerguei aquilo e falei, se eu fizer um mestrado em processo penal, o ganho de valor para o escritório, e quando estou falando valor, não é o financeiro, mas o ganho de valor criado para o escritório vai ser muito pequeno. Eu chamo de curva logarítmica. Por outro lado, se a gente quer expandir, se eu procurar uma escola de mercado, de business, aí eu faço uma curva exponencial. Eu agrego muito valor para o escritório. Então, aquela foi a primeira vez. Ir para o MIT foi quando a gente percebeu que a gente precisava, para além das fronteiras do nosso país, expandir a atuação do escritório. Mas não apenas como a defesa de algo ou de alguém, mas agregar, criar valores dentro do serviço que é oferecido de advocacia para essa mudança tão rápida que está acontecendo, que vai desde inteligência artificial, machine learning e a composição do direito com outras áreas, com o mercado financeiro, com o tech, e ali era o melhor lugar para se aprender. Mas, voltando ao começo da resposta, por que me trouxe a tranquilidade? Porque chegando ao final de 2025, nesse início de 2026, fazendo um balanço, o escritório cresceu. E se o escritório cresceu, eu estando fisicamente menos presente... Mas você não sabia se o escritório ia ou não crescer. Mas eu tinha um planejamento.
Eu não fiz nada, como é regra no escritório, cultura do escritório. A gente faz um planejamento de curto, médio e longo prazo. E segue. A primeira coisa que é importante, é o mais importante. É seguir. É seguir. É você entender que às vezes você vai fazer um planejamento que vai te trazer um aparente prejuízo no início, mas que na sequência te traz os benefícios, que é a nossa curva J lá. Então é difícil, é desgastante, porque são horas de voo. Outro dia, por exemplo, eu tive que fazer um bate-volta literal no Brasil. Cheguei às 9h30 da manhã. Brasília-Boston? Um bate-volta desse. Exatamente, cheguei às 9h30 da manhã, vindo dos Estados Unidos, em Brasília, e voltei às 19 horas da noite para os Estados Unidos. Exige também uma compreensão da família, e isso eu tenho um suporte incrível ali da minha, mas também exigiu, e também um outro retorno positivo que teve foi o quão bem selecionada é a nossa equipe. Porque se você não confia naqueles que você colocou e trouxe para trabalhar junto com você, você não consegue fazer, você não se sente segurança. E quando eu digo que me mostrou que as bases, que as raízes, os princípios e a cultura do escritório é sólida, foi porque, de fato, eu vi que eu tenho uma verdadeira partnership. O que é isso? Os meus sócios, não existe one man show no escritório, não existe só o Figueiredo ou só o Veloso. Os meus sócios, os meus associados têm luz própria e representam e atuam pelo Figueiredo e Veloso. E essa entrega de crescimento me mostrou isso, que aliás foi o que me permitiu também dar o kick, dar o start em outros projetos, que é o Aceleratice, a startup que a gente está montando lá, sob a supervisão do próprio MIT, que eu tenho utilizado laboratórios e matérias do MIT para estudar. Então, ainda sobra um tempinho para ser auditor do STJD, da CBF e da CBA. Minha família você está fazendo mágica com as suas 24 horas. Eu brinco que tinha aquela propaganda do banco de antigamente que tinha 30 horas, que eu adquiri essas 30 horas para o meu dia. Mas, enfim, é mais ou menos isso. Essa ida ao MIT ele me trouxe expectativas, ansiedades, mas me trouxe muito essa alegria de ver que aquilo que está sendo construído, um escritório nascido em Brasília, com sede hoje nas 3 principais cidades do país, São Paulo, Rio e Brasília, e com mais de 100 pessoas, em que você consegue ouvir o eco da cultura em cada uma dessas pessoas, essa parece ter sido a melhor decisão para o escritório. Ainda que parecesse um pouquinho de pior antes do melhor, mas já veio o melhor para a história, não digo nem só do Figueiredo Veloso escritório, mas da empresa como um todo, do grupo como um todo, das outras empresas também. Você falou do crescimento do seu escritório, 100 pessoas trabalhando nas 3 principais cidades do país. O que não era negociável de jeito nenhum para que esse crescimento acontecesse? Você não pode ter compromisso com o erro. Então, o inegociável é a cultura do escritório. Quando você tem um escritório de 100 pessoas, você já não consegue mais ter aquele 1 a 1 com cada um para explicar onde você está entrando, o que você está fazendo. Você já depende. E é engraçado, Renata, que hoje eu entro essa mentalidade desses quase 20 meses lá no MIT me trouxe isso. Quando eu entro hoje num aeroporto, eu olho aquele tanto de gente trabalhando, eu já penso na empresa que essas pessoas trabalham, qual que é a cultura, como que a empresa faz do CEO a base da pirâmide da empresa seguir todos, né, os princípios, as visões, missões. É muito interessante isso. E eu vejo muito isso hoje no escritório. Então, o que é inegociável? É a cultura. E o que está dentro da cultura do escritório? Você não pode ter compromisso com ele. Você tem o direito, dentro de uma estrutura física, de uma empresa dessa de 100 pessoas, você tem o direito de errar, você é um ser humano. O que você não pode é ter compromisso com o seu erro. Então, a velocidade com que você identifica o erro e você repara é o grande diferencial para mim. Talentos, a gente consegue identificar,
e a prova está aí nesses 15, agora 16 anos de escritório. Mas o grande talento para mim é a pessoa que traz essa tríplice coroa, né? Que é a lealdade, a honestidade e o trabalho. Ou seja, a lealdade para reconhecer quando errou, ser leal a você, ao cliente, ao mandato. A honestidade para sempre andar de acordo com aquilo que o escritório prega, com que a boa defesa do cliente espera. E o trabalho, porque é a dedicação que a pessoa realmente vai ter, que aquele problema que chegou no escritório virou um problema do escritório e não só do cliente, da pessoa que chegou. No seu curso no MIT, eu imagino que tenham pessoas com diversas profissões. Tem muito advogado? Por que o advogado se meteu nesse curso? Não tem. Nós somos 3 advogados lá, o único brasileiro eu, mais 2 americanos, com propostas diferentes, mas com algumas pequenas interseções, que é a vontade de conectar o mundo da tecnologia com o do direito. E quando eu mostro para eles o que eu estou fazendo, e muito preocupado em fazer com uma base, como eu posso te dizer, uma base que vamos dizer, que eu possa expandir, que eu não preciso ficar restrito a um determinado nicho. Eu vejo que eles pegam aquilo também e falam, poxa, isso aqui eu posso aplicar aqui no meu caso. Mais de 120 pessoas, 3 e o único brasileiro advogado sou eu. Quando você fala de tecnologia para dentro do escritório de advocacia, como é que você encaixa isso? Se é que você pode contar, porque às vezes também é uma inovação e a gente não pode dar ideia para os outros. Fazer um pequeno spoilerzinho, porque vem coisa realmente que vai modificar. Eu olho pelo ângulo do advogado, primeira coisa. Então eu vejo a minha atividade fim. E aí eu vou vendo o que eu posso fazer para a minha atividade fim ficar melhor, mais eficiente. E uma coisa que eu aprendi muito lá no MIT é como o uso da inteligência artificial não necessariamente ele vai eliminar apenas as profissões e as pessoas, mas sim como ela pode aperfeiçoar. E a gente estuda várias invenções que surgiram ao longo do tempo. Mas uma coisa que me chamou muito a atenção e é onde eu estou trabalhando bastante, que é uma das novidades que está vindo por aí, é na atividade meio. A gente esquece que dentro do escritório existe uma atividade meio. Existe a recepcionista, existe o pessoal da Copa, existe o pessoal do administrativo. E essas pessoas que aparentemente elas não trazem o valor direto, e aqui eu estou falando do financeiro, elas passam a ser completamente ignoradas dentro de um sistema. E dentro da escola de gestão do MIT, uma base, um pilar fundamental é como criar um ecossistema, um ambiente saudável para essa finalidade. Como você entende que sem atividade meio você não chega no fim e você dá o mesmo valor para a atividade meio que se dá para a atividade fim. Então tem muita tecnologia que o escritório de advocacia é um dos ecossistemas mais perfeitos e bonitos para se trabalhar. Tudo que você pensar nessa revolução que a gente está passando de inteligência artificial, tudo que você pensar, você consegue, no mínimo, testar um modelo para ver se aquilo encaixa ou não encaixa. Então, eu mexi na atividade meio. Eu trouxe muita coisa nova para a atividade meio. Agora, todo líder, né, erra. O que você errou e que te custou como uma lição e que você fala, não, aqui eu não posso errar mais. Eu posso cometer novos erros, mas esse eu não posso repetir. Não, te falei, a base do escritório, ele é construída em cima de... Você não define seu escritório com uma palavra. Vou botar partnership. Partnership. O que é o partnership? É a sociedade. Sociedade, seus sócios,
As pessoas que... Realmente, você tem que passar para aquela pessoa a expectativa de que, olha, eu vou entrar aqui X e eu vou sair daqui sócio. E sócio do mesmo nível do Tiziano, do Pedro. E isso é a base do que está lá. Então, dentro disso, a duras penas, uma vez, quando a gente estava nessa expansão do escritório, a gente trouxe um sócio para dentro do escritório e muito movido à emoção. E, infelizmente, o líder ele não pode agir buscando razão para emoção. Você tem que agir buscando, pode até buscar emoção para sua razão, mas razão para emoção jamais. E foi uma coisa que foi feita, eu não diria me arrepender, porque o arrepender fala que sim, você não conseguiu tirar nada de lição disso. Eu tirei bastante, inclusive o crescimento do escritório foi feito por causa disso. Mas hoje em dia a gente toma decisão com base em dados. Então, um erro que eu tomei, que muita gente toma, seja na gestão do escritório de advocacia, seja na gestão de empresa, é tomar decisões intuitivas. E a cultura e a estratégia moem a intuição. Agora você está falando de decisão. Toda decisão gera efeito colateral. Hoje em dia, no Brasil, você acha que a gente ainda decide muito para aliviar a pressão ou realmente é para resolver o problema? Renata, eu acho que, de uma forma geral, a gente tem uma cultura de bombeiro, que é o que a gente chama de firefighter. É apagar o incêndio. Apaga o incêndio. A gente tem, e a população brasileira de maneira geral, tem muito esse hábito do fazer algo para apagar um incêndio. Aconteceu alguma coisa, tem muito escritório ótimo em apagar incêndio, mas que não traz o... Não previne isso. Uhum. Às vezes dói mais mudar para a cultura de prevenção do que você girar a bola de neve do apagar incêndio. Então, uma das coisas que eu aprendi lá também é você enxergar a organização como sistema. O sistema significa o quê? Eu preciso olhar as consequências da decisão que eu vou tomar para eu poder decidir se eu tomo ou não tomo. Então, se eu vou tomar uma decisão que ela é de curto prazo e ela vai me trazer um falso alívio de problema resolvido, mas que lá na frente ele vira uma bola de neve, se eu insistir nisso é uma incompetência. É um suicídio gerencial, né? Então, eu acho que, infelizmente, a gente tem muito essa cultura de não pensar, e não pensar na frente, em alguns casos, é pensar em gerações mesmo para frente. Eu não vou estar aqui, então esse problema que se exploda lá na frente. E no direito a gente vê bastante isso. Isso é coisa da gente, brasileiro, porque a gente também tem muito isso, né? A gente é muito apegado. Às vezes você não quer tomar uma decisão porque você já criou um vínculo com aquela pessoa, com aquele funcionário. Enfim, a gente trabalha também muito nisso. Hoje você morando nos Estados Unidos, você vê que é diferente? Mas eu não gosto dessa coisa de culpar só a cultura brasileira. Tem uma diferença lá, porque você tem uma diferença histórica, tanto de clima, o fato dos caras terem sido criados com as estações do ano bem definidas, e se impôs culturalmente a eles a se planejarem. Então o cara sabe que assim, olha, eu vou ter que plantar no final do inverno para florescer na primavera, e eu colher no outono e eu estocar no inverno para não passar fome. Eu penso assim, que quando você consegue ter essa noção do sistema, né, do que não é só a questão da cultura brasileira. A gente tem mania de síndrome de vira-lata, de chegar lá fora se quiser me deixar bem bravo, é um cara que chegar para mim, um gringo que está me conhecendo agora, e falar de futebol, de samba ou de mulher. Aí ele me deu a péssima primeira impressão dele, porque eu falo para ele, meu país tem 300 coisas melhor do que isso. Então, mas é da nossa cultura, é da nossa história, o fato realmente de agir como reação. Isso gera consequências sistêmicas gravíssimas, né? Você vai
Eu brinco que é aquele desenho do pica-pau que ele bota um dedo para a água parar de sair do buraco, aí vem outro, ele bota outro, aí o outro bota outro, daqui a pouco o pica-pau não tem mais, tem que cortar o bico lá para poder parar de sair a água. E uma hora acaba os dedos da mão para poder apagar os incêndios que está tendo. Agora, isso você acha que acontece em todas as frentes, seja nas empresas, nas instituições, nas carreiras? A gente tem essa dificuldade? Porque não é intuitivo. Eu vou te falar uma coisa aqui que, por exemplo, as pessoas, pouca gente já enxergou isso, mas o excesso de judicialização no Brasil, ele é uma marca clara de que o Brasil é bombeiro, que esse sistema judicial brasileiro é bombeiro. Porque quando você fica delegando para o Poder Judiciário a opção de resolver, o comando para resolver qualquer problema que surja, ou você utiliza o Poder Judiciário com outra finalidade, às vezes você quer fazer uma pressão num concorrente, às vezes você quer... Quando você manipula o Poder Judiciário de modo a ter que intervir em tudo quanto é tipo de situação, você está privando o Poder Judiciário de fazer o verdadeiro papel dele de uma forma mais completa e eficiente. O Judiciário não está aqui para resolver, tanto que a gente cria inúmeras formas alternativas de resolução de conflito. Ele não está aqui para resolver a briga da formiga com a pulga. Ele está aqui para pensar na sociedade como um todo. Verificar se realmente os recursos estão sendo alocados para o bem-estar do cidadão, se há uma equiparação entre o que se recolhe de imposto com o que se oferece ao cidadão. E, óbvio, exercer a lei, né? Zelar para que ninguém descumpra a lei, punir quando se é descumprido. Mas essa cultura nossa, ela é bastante firefighter. Então, é um preço que se paga? Qual que é o preço que se paga desse excesso de judicialização que, no final, a gente vê muito ali... politicamente falando, que as coisas vão todas acabam no Supremo Tribunal Federal? Então, aí a gente até conecta com outro tema também, né? Qual que é a grande consequência disso? A gente tem hoje mais de 80 bilhões de casos pendentes de julgamento no judiciário. Nós temos 30 mil juízes. Então, só você fazer as contas que é humanamente impossível. E aí, quando um poder, nós temos uma divisão clara de poderes, que é executivo, legislativo e judiciário. Quando um poder, a todo tempo, se socorre de outro para resolver as suas questões internas, e aqui expressamente eu estou falando do legislativo, você está não só empoderando um outro poder, dizendo, olha, eu não dou conta de resolver os meus problemas, eu preciso que você resolva, como você está inflando o que ele tem que fazer. Você está dando mais poder também para ele e aumentando ali as atribuições. Você tá empoderando esse poder e é automático. Olha, tá bom, eu sou seu criador, seu tutor, então eu vou te tutelar aqui, porque você está me chamando para tutelar. Passa um projeto de lei da esquerda, a direita entra com um adinho ou com mandado de segurança. Passa um poder da direita, a esquerda entra com um adinho. Mas o Supremo é natural que se sinta, e toda vez que ele é cutucado, ele tem que responder. Mas o que eu estou dizendo é que está inflando. Aí, as coisas que realmente precisam também ter uma atenção, acabam indo para uma esteira de produção. Aí é o que a gente chama de... a lei da esteira de produção. Você tem decisões que são importantes, que são jogadas para um plenário virtual e que, com todo respeito, não é crível que tenha um julgamento tão dedicado quanto aquele presencial, com o advogado ali. É difícil mudar essa cultura, eu vejo hoje isso, mas é difícil você explicar para a população que o maior prejudicado é ela. O mais fraco é que vai apanhar. Porque aquilo que realmente deve ser decidido é jogado numa esteira, num fordismo. Então, o poder de prevenção que o Congresso deveria ter e o Executivo
porque o judiciário deveria ser o bombeiro, digamos assim, o judiciário passa a ter que fazer a prevenção e apagar o incêndio ao mesmo tempo. Então, agora a gente vê que essa judicialização, ela vem normalmente de atores políticos. Como judicializar menos? Existe uma fórmula mágica? É uma das ousadias que eu estou estudando e estou pensando. Mas a gente não pode culpar só os políticos aqui também, não. A gente tem que ver a barbaridade que a gente já viu e aqui nesse ponto, vivendo lá, o sistema aéreo de lá é bem mais caótico do que o nosso, mas a gente via que faixas de pessoas assim, seu voo atrasou, eu pago R$ 1.500, porque a pessoa já sabia que entrava com uma ação, o call center da empresa aérea ligava, oferecia 4 mil. Então, o legislativo, nesse ponto, acaba sendo literalmente um reflexo da população mesmo. Tem que haver uma mudança, e aí, Renato, quando eu falo nesse ponto, a gente é um direito positivado, um direito que é escrito, a lei é escrita. Só que aí, às vezes, a gente quer ter o comportamento do direito costumeiro, do jurisprudencial. E aí você fica naquela, ou você é positivado, ou você é costumeiro, qual que eu vou seguir? E aí, o dar a interpretação, esse talvez seja um ponto que o judiciário poderia ter um enfoque melhor, é a uniformização mesmo da jurisprudência. Isso acabaria com o excesso de judicialização. Se você criasse mecanismos que alertassem os magistrados sobre uma litigância predatória e já fosse dado um alerta, você quer litigância predatória, quer insistir? Quero. Então você já criava um cenário perfeito para uma condenação por litigância de má-fé, né? Eu enxergo, passaria por uma mudança cultural, mas que a gente tem que começar. A gente tem que começar. Não adianta eu jogar a culpa lá, não, isso é cultural e eu não vou resolver. Você não vai resolver, você vai criar uma bola de neve que ela vai te tragar lá na frente, ela vai te atropelar. Se não for você, é seu filho, se não é seu filho, é seu neto, se não é seu neto, é seu bisneto, mas a gente está vendo inúmeras questões que a gente achava que iam sobrar para os nossos netos e bisnetos, estão sobrando para a gente. Estão vendo inverno mais tranquilo, menos rigoroso, estou lá em cima, estou vendo, no norte, bem menos neve. Se a gente achar que o problema da judicialização é um problema do governo, um problema para depois, quem vai pagar esse pato vai ser a população e os próprios advogados, que vão ficar impedidos de advogar. Vão virar meros coadjuvantes de um processo judicial. A gente está vivendo numa era de julgamento muito rápido e também de muita exposição. Essa combinação bombástica dessas duas coisas, elas atrapalham na hora de tomar uma decisão de liderança ou elas fazem desse ambiente um ambiente mais favorável? Não, com certeza, sim. Eu brinco que a pessoa, quando ela decide ser magistrado, eu falei isso a inúmeros ministros, desembargadores e juízes que eu conheço, na verdade, ela veio com um dom. Né? Quem veio com o dom de jogar futebol, quem veio com o dom de jogar vôlei, jogar tênis, ela veio com dom, como um médico veio com dom para ser médico, porque tomar decisão, a gente sabe que não é trivial. Né? Quando você tem que tomar uma decisão sobre a liberdade de outra pessoa, e nós estamos falando aqui que o judiciário lida com os 3 principais bens que a pessoa tem, né? Que é a vida, a liberdade e o patrimônio. Né? Tomar decisão sob pressão claro que te fragiliza, mas já que você optou por estar ali, você tem que se preparar para aquilo e saber tomar uma decisão justa. E como é que você toma uma decisão justa? A coisa que mais doía era quando no começo da minha carreira, eu via mandados de prisão dizendo clamor público, clamor social. Peraí, cara. É até bíblico que você não pode matar ninguém, nem prender ninguém pelo clamor social. E aí, daí a pouco, Renata, quando o juiz botava esse argumento, o TJ, a TRF, a STJ, na hora revogava a prisão. Daí a pouco foram banalizando isso. Daí a pouco, hoje em dia já é argumento plausível. Quando alguém é preso por um clamor social, significa que a pessoa foi presa
sem fundamento. Ela foi presa porque ela existiu ali naquele momento. Então, eu acho que alguém que se dispõe a tomar decisão, ainda mais em casos sob pressão, tem que medir três critérios. Qual o critério que eu vou tomar a decisão? Quais são os riscos dessa decisão? E quais as consequências? Isso é pensar sistemicamente. É pensar, eu vou tomar essa decisão agora, vou acalmar o clamor público com a prisão dessa pessoa, ou com a busca e apreensão, ou qualquer coisa que seja. Mas qual que é o precedente que eu vou criar em cima disso? Como que essa decisão vai afetar a pessoa da jurisdição do Oiapoque e a jurisdição do Chuí? Como que isso vai mudar? E aí você vê as consequências. Uma delas, e principalmente, é abarrotar ainda mais o judiciário, com mais processo, com mais recursos, e aí não é culpa do advogado. Aí ele está fazendo o papel dele, ele está brigando, porque muitos advogados, e incluo o nosso escritório nisso, obtiveram as decisões na Lava Jato, porque desde lá de trás das ilegalidades do juiz, foram arguindo as ilegalidades até chegar ao Supremo e reiterar no Supremo. Então, basicamente o que eu penso é isso. Quem se dispõe a tomar a decisão tem que se preparar para tomar sob pressão. Porque aí tomar a decisão fora da pressão é muito mais fácil. Luciano, queria abrir esse bloco falando sobre um artigo que você escreveu agora recentemente sobre uma polêmica que misturou marketing com política. Você, como advogado, como que você vê essa junção quando você deixa, por exemplo, a ideologia passar por cima da sua postura como profissional? Isso atrapalha? Tem dois lados, mas você defendeu um ponto exatamente no seu artigo, eu queria que você contasse pra gente. Foi engraçado, quando eu escrevi esse artigo, eu achei até que não daria repercussão, até pelo período do ano, foi no final do ano passado, bem nas festas ali, pré-natal, Réveillon, eu não achei que ia dar a repercussão que deu. E eu já comecei o artigo dizendo, olha, não é um artigo de direita nem de esquerda, é sobre posicionamento. Né? Eu cobro muito no escritório, até mesmo na minha família, que as pessoas têm obrigação e dever de ter uma opinião política. O que eu acho que quando você opta por algumas profissões você não tem, é o direito de tornar isso uma posição. Quando você faz do direito de defesa um prêmio e não uma garantia. E aí vira perigoso. Vira perigoso. Ali, eu não sei se a Sandália fez aquilo por querer ou não, eu acho até que o debate deveria ter sido em torno mais disso do que qualquer outra coisa, porque os grandes marqueteiros explicarem, as pessoas que verdadeiramente entendem do assunto explicarem, olha, eu me posiciono que foi por querer, por causa disso, e te trazer dados. Eu acho que foi sem querer por causa disso, disso. Então, o que me incomoda é quando eu passei isso muito na Lava Jato, muito. Teve um dia que eu tive que ir atrás do então presidente da Ordem, na época, que ele ficava pedindo, dando N declarações sobre o meu cliente e tudo. Eu tive que ir atrás dele na garagem para pedir um apoio como advogado. Falei, olha, eu preciso do apoio da Ordem. O juiz estava me cerceando minhas prerrogativas. E ele ficou numa situação, né, que assim, mas como? Enfim, mas repito aqui, quando os advogados viram ativista político, o maior prejudicado é o seu cliente. Porque a defesa fica contaminada pela passionalidade e não pela racionalidade. E quando eu vejo, especificamente falando sobre a Ordem tem que se posicionar muito sobre isso, a Ordem tem que posicionar sobre aquilo, eu fico feliz de ter feito parte da gestão como conselheiro federal do atual presidente Beto Simonetti, porque eu vejo como ele lida com isso, com sabedoria, como ele sabe que seja do lado que for, quem vai estar ali precisando de um apoio mais cedo ou mais tarde é o advogado. A Ordem tem uma obrigação de zelar
pelas garantias fundamentais. O advogado é essencial à administração da justiça. E aí, quando você deixa isso se contaminar por um partido, seja do lado da esquerda ou do lado da direita, o maior prejudicado, de novo, é a sociedade, porque o advogado perde a voz, o processo se contamina por parcialidade, e aí você passa a normalizar exceções. E você perde credibilidade nisso também, porque hoje a gente está vendo que é uma briga de torcidas o tempo todo, é fla-flu o tempo todo. Quando uma instituição, por exemplo, ou o próprio judiciário se posiciona nesse sentido, a credibilidade ela pode ser afetada? Com certeza, porque, de novo, você trouxe a intuição, a passionalidade para uma coisa que você teria que ter trazido dados. Dados de uma maneira abrangente mesmo, provas, documentos, e aí você traz a passionalidade. E aí as pessoas que, direto ou indiretamente, se sentem beneficiadas, e olha, Renato, eu acho impressionante, esse artigo foi bem interessante, porque ele me rendeu elogios da direita e da esquerda, então eu alcancei meu objetivo com aquilo. Mas uma coisa até que eu estava conversando com um colega meu, eu falei, olha, o que mais me chama a atenção é que as pessoas que vibram como se tivesse ganhado alguma coisa, o ganhar para elas é ver o outro lado perder. Não é que assim, eu ganhei alguma coisa efetivamente. Não, o outro lado perdeu. Eu só não deixei de perder, não é que eu ganhei, né? Uhum. Então, assim, o advogado ele tem uma responsabilidade muito grande. Algumas profissões, elas têm que saber se posicionar. Eu tenho muito orgulho de ter, desde o começo do meu escritório, principalmente hoje, praticamente todos os partidos políticos que hoje existem, de uma certa forma, procurou o nosso escritório em algum momento da sua existência para defender. Um deputado, um senador, um ex-presidente. Isso me traz uma tranquilidade, de novo, de que as bases do escritório são sólidas. As pessoas não são... Quem sou eu? Jamais faria isso, viraria uma ditadura. Não são proibidas de ter opinião política, elas são obrigadas, inclusive, a ter. O que eu acho perigoso em algumas profissões é a sua opinião virar posição e virar ativismo. Ok, se você não for mais ser advogado, se você for procurar política, ou se for expandir para alguma outra área, ok. Mas você é advogado, depois que você faz o seu juramento, você tem a obrigação de defender uma coisa só, o direito de defesa, seja a defesa patrimonial, da liberdade, da vida. O resto vira pirotecnia, vira posição política que acaba que o maior prejudicado não é nem você, é aquele que, às vezes, sem saber, te deu um mandato não sabia que você ia usar para ser maior que a causa. O advogado jamais pode ser maior que o cliente. Quando você aceita o mandato, a sua maior responsabilidade é com o direito de defesa daquele seu cliente. E você não pode, de jeito nenhum, usá-lo como algo para te alavancar em detrimento da garantia fundamental do direito do devido processo legal dele. Agora, dá para sustentar tecnicamente, falando, decisões técnicas nesse ambiente, que é um ambiente que, querendo ou não, por mais que você tente se manter isento, sempre o ambiente em volta está te pedindo, está te exigindo um posicionamento? Olha, eu falei agora há pouco sobre a visão sistêmica do escritório e falo de novo da visão sistêmica das decisões. Dá, claro que dá. Desde que você pense como eu vou decidir, quais são os critérios que eu vou decidir, quais são os riscos da decisão que eu vou tomar, quais são as consequências, e a sua decisão, não estou falando como só a decisão do magistrado, a sua decisão como pegar ou não pegar uma causa, a sua decisão como fazer o que o cliente quer, ou o que você, advogado, entende que é melhor para o direito de defesa dele. Você tem que saber falar não para o cliente. Você tem que saber falar um não para o cliente. E sem medo de perder. Se o cliente pedir que você deixe a defesa dele porque você não quis fazer algo que iria prejudicá-lo, sinta-se premiado, honrado. Você exerceu o seu mandato.
Lá na frente, esse cliente ia apontar o seu dedo e falar que errou e foi preso ou perdeu a causa por sua culpa. E você vai lembrar ele, não, mas eu fiz o que você me mandou fazer. Ele vai falar, então, para que eu te contratei? Agora, não existe uma neutralidade absoluta, é muito difícil. Agora, como que um líder faz para conseguir, dentro, por exemplo, de um escritório de advocacia, tentar manter essa neutralidade, seja do escritório, seja das pessoas que trabalham em volta? Renata, eu sou muito orgulhoso do que a gente conseguiu construir ali, e eu não diria que ali tem uma receita de bolo, mas o que a gente zela muito é a comunicação. Então, uma das coisas que a gente aprendeu com a atividade meio é o quanto a comunicação, não só a externa, mas a interna. A externa você consegue aquilo que você foi atrás, que era o ranqueamento. Mas a interna é a que vai dar base e fortalecer a cultura e os princípios. Não adianta eu chegar para a pessoa e falar assim, olha, você vai ser demitida se você postar alguma coisa na rede social. Aí eu tô virando um Estado ditador. Agora, se eu comunico a importância de saber ter opinião, mas não virar um ativista e acabar prejudicando o seu cliente, é outra. Acho que a comunicação é que faz você chegar o mais próximo a essa neutralidade. Eu só digo que ela não é absoluta, porque ela não é neutra, porque você vai fazer isso mirando a defesa do seu cliente. Então você tem um interesse na neutralidade. Mas ela é absoluta no sentido de aqui o nosso partido é o cliente. Nosso partido, meu partido é o cliente. Não interessa se ele é A, B, C, D, E, F ou G. Não interessa. Nosso partido é o cliente. Você falou da necessidade de comunicação. Existe risco, inclusive, de decisões técnicas corretas serem tomadas, mas por uma dificuldade na comunicação ou por uma falta de comunicação, isso virar uma grande crise? Nossa! Muito, 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 muito. Quando você voltando até para uma das primeiras perguntas que a gente falou, quando você não consegue, falando já de um escritório do porte do nosso, quando você não consegue passar para 100 pessoas quais são os princípios, os valores e qual que é a missão daquele escritório, você vai gerar ruído. E aí você pode gerar um ruído que alguém pode perder um prazo. Se perder um prazo pode complicar a vida do cliente. E quem vai chegar no final e falar para o cliente, olha, perdeu o prazo é o sócio que tem que avisar. Você pode gerar situações bestas como falha na comunicação, na agenda, não ter a estrutura física necessária para você fazer uma reunião que era importante para você poder fechar um contrato, um PowerPoint mal feito, que faz um striker do tamanho do mundo. Então, tem N exemplos aqui para mostrar como esse problema, como esse ruído na comunicação interna pode gerar um incêndio para ser apagado. Por outro lado, quando a comunicação interna é boa, como ela vira um baita meio de prevenção de incêndios e crises dentro e fora de escritórios de advocacia e empresas. Tá, mas agora é mais difícil decidir ou é mais difícil explicar uma decisão para um escritório? Porque você explicar para 5 pessoas é uma coisa, você explicar para 100 é outra. Quando a sua cultura já está forte, e vou usar uma palavra feia, mas que significa tudo, mas a reprodutibilidade do que você decidir é uma arte, já falamos aqui. Inclusive, não decidir é decidir. Mas quando você consegue ter uma reprodutibilidade da cultura do escritório em toda, da base ao topo da pirâmide de produção, você consegue evitar essa confusão. Então, o nosso grande ponto aqui, Renata, é cultura. Então, é mais difícil decidir ou fazer com que comunique as decisões.
Se a forma como você criou o seu sistema de comunicação do escritório já nasceu com a cultura pareada com aquela do escritório, você não vai ter problema em comunicar. Agora dói. Porque cada coisa nova que você incrementa no escritório, e daí que nas palestras que eu tenho feito, eu tenho falado muito isso, porque as pessoas chegam para mim e falam, nossa, mas como é que eu faço isso, como é que eu faço aquilo? Primeira coisa que eu falo, faz uma coisa de cada vez. Escolhe qual que é mais importante para você nesse momento, escolhe a partir de dados, e não da experiência só dos outros, e vai implementando uma de cada vez. Mas, sem dúvida alguma, uma delas é uma excelente equipe de comunicação para poder spread the news, para poder espalhar a cultura do escritório de uma forma leve e gostosa de aprender. Agora, quando a decisão, você falou em decisão, ela cede à pressão do momento, porque a gente sabe que isso existe, quem que é o principal prejudicado? Quem paga o pato nessa história? Aí você consegue fazer até um looping no System Dynamics lá do MIT, que você sai de um círculo virtuoso para um vicioso, onde só acontece situações ruins. Calma, o que é o System Dynamics? É todo esse sistema que te ensina a modelar, né? Você cria um modelo daquele cenário, daquele escritório que você quer, ou de um determinado ponto do escritório, e você conecta através de um sistema, de um simulador, de um software, e você vai vendo, se eu mexer nisso aqui, o que acontece? Você consegue enxergar as consequências da sua decisão. Eu sempre falo isso muito nas palestras, nos vídeos que eu faço lá no Acelera Tice. Não existe decisão boa ou ruim, existe consequência. Então, quem que mais sofre essa consequência? O lado mais fraco. O lado mais fraco. Por quê? Porque não é o lado mais fraco, que eu digo, da base da pirâmide. O lado mais fraco é aquele que está em situação de maior vulnerabilidade de informação. Que pode ser desde um sócio a um estagiário, mas aquele que não tem a informação, a corda vai estourar nele. Então, falando agora sobre um sistema como um todo, quando decisões são tomadas dessa forma, em que o grande aplauso e a grande alegria da pessoa é ir à rua para demonstrar que é felicidade porque ganhou do outro, esse é o que mais vai pagar o preço de decisões equivocadas tomadas sob pressão. Porque as mudanças sistêmicas vão afetar a ele. Agora, quando você passa a vibrar e comemorar porque você ganhou e tais mudanças serão feitas, aí você começa a valorizar mais o pensamento sistêmico de quais benefícios essa decisão trará para mim, para a sociedade, para o jurisdicionado, nesse sentido. Você falou em tomar decisão sob pressão. A gente, nesse momento, a gente está de um momento de polarização, as pessoas também têm muito medo de errar, e quando eu digo as pessoas, os líderes também têm muito medo de errar. Esse ambiente desfavorável, nesse sentido, tem criado líderes com posições mais defensivas e que, no futuro, acabam prejudicando ali, por exemplo, uma organização, uma empresa? Com toda certeza. Vamos olhar, vamos fazer um brainstorm nós dois aqui, sistêmico disso aí. A quem mais interessa a polarização? Tem que pensar, por que está polarizado desse jeito? Eu tenho que pensar... Alguém está se beneficiando dessa polarização. Vamos pegar um exemplo simples para ficar prático da gente entender. Quem mais está se beneficiando dessa polarização é quem está atrás de clique, de like. E quem está fazendo isso porque quer ser reeleito, quer ser eleito, ou quer vender algum produto, ou algo nesse sentido. E aí você acaba gerando uma falta de incentivo e interesse nos líderes, nos novos candidatos, de trazer matéria propositiva. Você se espera uma eleição em 26 quase que um sistema de guerra, quem vai atirar mais do outro lado. Então, eu costumo dizer, converso muito com vários políticos que são amigos, clientes, eu falo, olha, você precisa entender que os novos políticos, eles já estão surgindo nas redes sociais há muito tempo. Você não faz mais campanha em cima de carro de trem, de carro de som.
Você cria um deputado, um senador em 3 meses ou quiçá menos com a rede social. E aí o discurso que elege, que alimenta isso, é o da polarização. Eu vou estar lá porque eu vou te vingar. Não, eu vou estar lá porque eu também vou te vingar. Tá, mas o que você vai propor? Qual lei que você vai trazer? Qual melhoria para a sociedade que você vai implementar? Ninguém sabe. Ninguém sabe. Enquanto a gente tiver essa cultura de não saber nem sequer em quem votou, a gente não vai mudar essa nossa cultura. Ticiano, o nosso programa está terminando, a gente tem mais 1 minutinho, porque a gente conversou demais. Queria saber como fazer para tornar esse ambiente tão polarizado um pouco mais saudável, já que a gente está em ano eleitoral. A primeira coisa, a gente precisa rehumanizar a divergência. Por que rehumanizar a divergência? Aceitar que as pessoas pensam diferente e não fazer disso uma guerra. Aumentar o que a gente chama de accountability, a responsabilidade por notícias falsas. Desenvolver software, programa que identifique isso de maneira rápida e objetiva. Mas eu diria, rehumanizar a divergência. Você está preocupado com essa polarização, com esse excesso de inteligência artificial agora na campanha? Não, excesso de inteligência artificial, de novo, se você estudar a inteligência artificial, ela vai, na verdade, te ajudar a evitar. Excesso de regulamentação, eu acho que não é a solução. Eu estou preocupado em ter uma eleição propositiva. Essa é a minha preocupação, em que a gente pare um pouco e pergunte para aqueles que a gente pretende votar, o que você vai fazer? Além de ficar jogando bomba do lado para o outro. O que você vai fazer? Me fala assim, em 5 anos de mandato, 4 anos de mandato, você vai passar 4 projetos de lei que realmente vão ser implementados e vai fazer diferença? O que você vai fazer para fazer a diferença para o meu país? Eu acho que essa é a minha preocupação para 2026. É um desafio, né? É um desafio. Ticiano, muito obrigada pela sua participação. Espero que você volte mais vezes nesse seu bate-volta Brasil-Boston. Obrigado pelo convite, Renata. É uma honra de novo estar aqui. Falo para você de coração, muito feliz pelo programa, pelo sucesso e por todo esse conhecimento que você está podendo levar para as pessoas aí. Obrigada, até a próxima. Boa noite, até a próxima. E eu agradeço a você também pela sua companhia e o Poder em Foco volta no próximo domingo às 9 horas da noite. Até lá, tchau!